Venezuela foi assim, falam que o governo da Venezuela reprimiu as manifestações. Na Venezuela, a gente acompanhou muito de perto. A gente mandou até gente na Venezuela para ver a situação. O pessoal chegou a queimar uma pessoa na manifestação, pô. Tá maluco. Não é pouca coisa. Aí o governo reprime um negócio desse, você fala, é um governo que está violentando os direitos humanos. Não é assim. Não mataram um monte de gente. Você tem que ver, né, a proporção da coisa também. Como agora no Cazaquistão. Tem gente que fala assim, é uma revolução. Mas entrou as tropas do Tratado de Segurança lá e o negócio se acalmou. Mataram 200 pessoas? Não. Então, digamos, tudo bem, nós podemos até discutir se foi a melhor maneira, se estava certo, se estava errado, etc. e tal, mas não dá para falar que o cidadão é um criminoso por ter feito aquilo lá. Aqui no Brasil tem repressão mais violenta do que essa. É o problema do que o Maduro, ele meio que se apossou do poder e não solta mais, né? Ele virou um ditador, né? Não, por que você diz isso? Porque ele passou leis, ele tipo mudou o Congresso, ele não jogou dentro do jogo político, ele meio que... Não? Ele jogou e ele foi mais esperto do que os outros, né? É porque ele fez a força, escroto. Não é? É um pouco escroto, não é? Não foi democrático, né? Depende da situação. Se for a favor do que... por exemplo, vamos lá. Se o Maduro fez vários movimentos e esses movimentos estão a favor do que, sei lá, eu penso, eu não vou achar escroto. Mas a verdade é que é um pouco escroto, sim, né? Assim, é meio que forçar a barra para eu fazer o que eu acredito ser, a despeito do que, sei lá... É tipo, quem que elegeu o Maduro, o único cara que pode ser o líder da Venezuela para fazer o povo passar sobre aquele desafio? Por que ele se sentiu empoderado de pegar e comandar e comprar o exército para o seu exército vir a ele e aos grupos políticos dele, em vez da nação poder decidir o futuro da nação? O Maduro não fez tudo isso daí. O Maduro é um herdeiro do governo anterior, do Hugo Chávez. Mas não é verdade que ele usou o dinheiro do petróleo da Venezuela para pagar o exército? Tipo, ele meio que demitiu todo mundo que era opositor dele. Tudo bem, isso aí aconteceu. Eles cortaram muita cabeça dentro do exército venezuelano, mas o exército venezuelano, esses generais, alguns foram parar na cadeia, inclusive, porque eles tentaram um golpe de Estado, um golpe militar, que fracassou. Eu falei aqui, teve uma mobilização popular que fracassou. Foi aí que o chavismo conquistou o exército. Porque a direita estava envolvida na tentativa de golpe militar que foi derrotada pelo povo. Não foi nem pelo próprio Chávez. Aí é lógico. Eu acho até que o Chávez, nesse sentido, ele foi moderado. Porque se eu fosse governo, se eu fosse o presidente da Venezuela, primeiro eu evitaria que a situação chegasse naquele ponto. Eu teria armado o povo antes que o pessoal desse o golpe. Agora, deu o golpe, tudo bem. Você fez a sua tentativa. A partir daí, você está perdido. Eu, por exemplo, ia abrir um processo e ia fechar todos os órgãos de imprensa que apoiaram o golpe. O golpe, e principalmente a mando de um país estrangeiro, é um ato de lesa pátria. A mando de um país estrangeiro é foda. E já é foda sem ser. Já é um problema o golpe militar. Sim, só é foda quando tem uma grande parcela da população apoiando o grupo político que tentou o golpe. Entendeu? Só que nesse caso, se você tem metade da população apoiando o golpe, você não pode ser vingativo com quem apoiou o golpe, porque aí você vai matar metade da população. Né? Mas você tem o direito democrático de penalizar todos os participantes do golpe, porque o golpe é uma atitude ilegal. Mas não todos que apoiaram, talvez, não. Né? Não, apoiaram é vago. Os que tiveram pegaram armas e foram lá tentar matar as pessoas. Né? Uma participação ativa. Vamos supor que no Brasil há uma tentativa de golpe que é derrotada e a Rede Globo fala temos que apoiar e tal. O governo que derrotou o golpe tinha que ir lá e falar, ó, perderam a concessão. Tudo bem. Agora vocês vão falar na internet, aqui no Flow. Vão virar réis mortais como nós. Exatamente. Não, sim ou não? Sim, tá. Não, aí eu entendo. Mas sabe, o problema é que, tipo,
eu não vejo o governo do Maduro como um governo do povo, entendeu? Eu não consigo ter essa percepção. Para mim, ele é apenas um burocrata que tomou o poder e num sistema caótico que se desenvolveu, que aquilo... Desculpa, mas a Venezuela meio que tá deixando de ser um país, tá ligado? A gente tem milhões de refugiados aqui no Brasil. A gente tem pessoas... Uma sociedade que não vai a lugar nenhum, que só deteriora, entendeu? Aquilo é um caos social completo, entendeu? Não tem... E se o Maduro é o líder máximo desse caos todo, ele não é um bom líder. Ele é um cara que talvez ele esteja atrapalhando o povo venezuelano e não ajudando. Mas você acredita que um presidente, um líder, tem todo esse poder de fazer as coisas? Eu acredito que ele tem um poder de fazer as coisas, sim, ele tem bastante poder. Ainda mais quando ele tem o controle de muitas riquezas naturais e ele paga um exército gigantesco com essas riquezas. Sim, ele tem um controle do cacete, na minha opinião. Um puta controle, ainda mais se ele é um ditador. Não, mas e o embargo econômico dos Estados Unidos? Tipo, e isso é um motivo pelo qual a Venezuela não cresce tanto, né? Porque como que você vai crescer se você não pode negociar com ninguém, né? Mas isso também é porque tá um caos social, né? Se não tivesse um caos social, se tivesse eleito um governo democrático e as instituições estivessem funcionando plenamente e a direita estivesse representada nesse governo e a esquerda e o centro e todo mundo, aí talvez o embargo fosse disputável e as coisas melhorassem. Teve eleição agora, a direita está representada no parlamento. Lá na Venezuela? Mas você acha que essas eleições agora elas são boas eleições que são justas? Ninguém questionou. Ah, poxa, mas como que você vai questionar uma ditadura? Você morre, porra. Não, ninguém externamente a Venezuela questionou. Entendi. Bom, aí já não sei também. Não, a realidade é bem mais complexa. Por exemplo, o governo fez muita coisa pelo povo. Você tem um boicote econômico dentro do país. Tem desabastecimento porque as empresas não entregam. Eu acho que um erro do governo venezuelano é não ser duro com essas empresas. Um governo popular, como eles se apresentam, se a empresa está provocando desabastecimento, você tem que ir lá. Mas não é a empresa que está provocando desabastecimento. Não, mas aconteceu isso aí. O próprio governo denunciou. É que, tipo, tá rolando desabastecimento porque não existe economia, não existe oferta. Não. É uma coisa política. É uma coisa política. Eu duvido um pouco que seja. Vou falar para você, se eu fosse presidente, as Forças Armadas já tinham ocupado essa empresa, eu falaria para o cara, pode tirar férias, a partir de agora nós vamos gerir essa empresa aqui, vamos botar o produto na prateleira do supermercado. Isso pode funcionar com algumas empresas, mas como que você vai pegar e tirar todos os cientistas de uma usina nuclear e colocar um monte de cara do exército e tocar a usina nuclear? Você só não toca. Não, mas a Venezuela não está nesse patamar, né? Mas isso é análogo no sentido que... Você acha que a força resolve tudo? Não resolve. Você acha que o Estado consegue entrar na empresa, em todas as empresas da Venezuela e falar, vocês estão fazendo coisa errada, é isso que é o problema. Eu, como Estado, já sei a solução e eu vou mudar a organização de todas as empresas para funcionar para o povo e daí a Venezuela vai sair do caos econômico que ele está. Não acho. O que eu acho é que se você tem uma parcela... No Brasil aconteceu isso. Quando foi lançado o Plano Cruzado, né, que congelou os preços, o governo falou, precisamos fiscalizar e tal. Algumas empresas sofreram intervenção do governo porque estavam escondendo o produto. Mas não foi um caos essa época, hein? A situação no Brasil era caótica, mas era um governo direitista até. Tá tudo bem, mas... Governo Sarney. Medidas autoritárias... São medidas autoritárias. Não é uma medida propriamente autoritária. É totalmente autoritária. Não, Se você congela o preço de um serviço, você está literalmente falando, mano, não é você que decide quanto que vale o que você produziu, sou eu. É totalmente autoritário. Não tem nem um pouco de não autoritarismo. A medida de congelamento de preços era autoritária, tudo bem, mas era a lei, tá certo? Você não pode responder, uma empresa não pode responder à lei boicotando a economia. E não, o governo interveio nas empresas, é uma coisa normal. Eu não considero que eles estão boicotando a economia. Eu quero que se foda a lei se ela tá errada. Se é uma lei injusta e autoritária, que ela quer que você pegue... Eu não quero essa lei, tá ligado? É o Estado sendo um opressor por mim. O Estado falando, você não é livre para decidir o que você faz. Eu tenho que decidir o que você faz, porque eu sou seu pai. Não, mas você considera que é aceitável
que um empresário, ele, por exemplo, coloque a sociedade em estado de sítio por causa dos lucros dele. Por exemplo, os fornecedores de gás de cozinha não estão satisfeitos com alguma coisa, você acha aceitável que eles se juntem e parem de fornecer o gás de cozinha para toda a população? Não, eu não você acha acho. que socialmente é aceitável? Eu não acho, Mas mas é foi- que eu acho que o problema. Acho que nesse caso, assim, vamos lá, do plano cruzado, eu acho que o problema era muito mais uma ineficiência do sistema em si. governo do que um problema dos empresários. Porra. Acho que era um problema que tinha que ser resolvido pelo poder, pelo quem tá no poder lá, não, porra. A culpa não é do empresário, caralho. O empresário pode ter tido uma atitude de merda, eu concordo. Mas essa atitude de merda foi causada porque, porra, tem um cara me sacaneando aqui direto. Não, tudo bem, suponhamos. Eu não era partidário do plano cruzado também. Tá. Eu não estou defendendo o plano que na época eu critiquei muito. Estou colocando o problema num ponto de vista mais geral. Tá. O governo fez A, B, C, e aí os empresários decidiram fazer isso. Vocês acham que como norma numa sociedade, é normal que a pessoa se faça isso, tendo ele porque ele é o dono das empresas, eles são os donos das empresas O monopólio, você está falando. que fornecem o Não, produto. monopólios pra são um população? problema, com certeza. Inclusive, eu acho que é o maior problema do capitalismo hoje em dia. E é um problema que está acontecendo nas mídias de comunicação. E isso tem acabado com a liberdade de expressão da população no mundo todo. Eu acho que a gente realmente tem um problema nesse sentido. Agora, a solução não pode também ser um problema, entendeu? Quando a solução do Estado ela é autoritária, quando o Estado se põe num papel onde, opa, eu sei como resolver o problema, a gente falha. Por quê, na minha opinião? Porque o Estado são normalmente poucas pessoas e o poder é centralizado Que em, não sabem resolver em o poucas mas- cabeças, né? Mas aí você tem uma visão unilateral do Estado, na minha opinião. Tá bom. Porque o Estado é autoritário, né? E tudo que ele faz, num certo sentido, é autoritário. Mesmo quando ele age dentro da lei, é autoritário, porque ele usa a autoridade e a força para impor. Pode ser legítimo, pode ser legal, pode ser até bom, mas não deixa de ser autoritário, tá certo? Tem autoridade. É que, tipo, autoritário e autoridade não é nesse. Tipo, tem Não, autoritarismo. não. Né? Ele faz porque ele tem a força para fazer. Ah, com certeza. Isso Tá é verdade. certo? isso Se é o verdade, Estado sim. chegar e falar, a Tem partir de amanhã, todo mundo vai pagar 10% de tal coisa, É isso. Acabou. Nossa, eu espero que o povo fique muito puto e vá pra rua. é uma imposição do Estado, tá certo? Sim. Esse lado é muito visível. Sim. Mas o Estado, ele também, num certo sentido, ele é meio que um freio social à loucura da sociedade. Concordo. Vou dar um exemplo histórico que eu tô estudando aí para fazer um curso de História do Brasil. Então, no primeiro século da colonização brasileira, o pessoal vinha para cá e a sociedade, né, os capitalistas, todo mundo que veio para cá, eles achavam que eles tinham que escravizar o índio. Eles precisavam de mão de obra, estava aí o índio, por que não escravizar o índio? Aí os governadores gerais e os reis de Portugal, em mais uma oportunidade, proibiram a escravização dos índios. Por quê? É uma coisa autoritária também. É uma imposição. Tudo bem que é para... Estava defendendo o cara da escravidão, mas é uma coisa autoritária. Estava proibindo o outro de escravizar. Por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que você só poderia estabelecer uma sociedade no Brasil com os índios, não contra os índios. Era impossível. Então, se você começasse a escravizar os índios, isso aí não ia durar. Os índios iam acabar todos se rebelando contra essa situação e você ficaria no estado de guerra permanente. Quer dizer, o Estado, ele tem esse lado também. Claro que isso daí vai variar pelo governo, pela situação política e tudo mais, mas é uma faceta importante do Estado. Ele defende sempre o interesse geral contra o interesse particular. Então, por exemplo, Deveria fazer isso. não, ele faz isso daí, às vezes faz muito mal. Mas, digamos assim, é uma característica natural do Estado. Então, você tem... O rei de Portugal não é que ele fosse um amante do índio. Ele simplesmente tinha uma visão de defesa do interesse geral. Se você quer que o negócio funcione, não pode escravizar o índio.
O cidadão, ele olhava e falou, eu preciso de mão de obra. O que eu quero saber de índio? Eu quero 2 braços e 2 pernas para carregar a coisa e trabalhar. Então, o interesse particular, ele frequentemente se choca com o interesse geral. E o Estado aparece frequentemente como defensor do interesse geral. Claro que não é uma coisa assim tão... né? Falando assim, parece até uma maravilha. O Estado é dominado por uma determinada classe social, por um grupo de interesses. Então, ele atua em favor, ele regula o interesse geral de acordo com o interesse das pessoas que controlam o Estado, Sim, lógico. claro. Né? Mas tem isso daí, né? Então, por exemplo, é por isso que muita gente aceita, né, a imposição estatal numa série de coisas. Não, concordo com o argumento do porquê o Estado ainda é necessário. Eu acho que é exatamente por esse motivo que você falou. Porque se você não tem esse freio que impede que só decisões egoístas sejam tomadas na sociedade e que decisões importantes possam ser tomadas em conjunto, a gente precisa ter esse mecanismo, né? O Estado é importante nisso. Mas o Estado, às vezes, por não ser eficiente, ele peca justamente no próprio propósito que a gente está falando aqui, entendeu? Assim, ele é perfeitamente falível. E ele acaba prejudicando o todo em detrimento de quem comanda o Estado. Na verdade, é meio que só isso que acontece normalmente. A gente só consegue que o Estado faça algo para a gente quando a gente obriga o Estado através de força popular, na minha opinião. Mas o Estado tem que considerar que nós estamos aqui. Né? Por exemplo, como você falou, se fizer isso daí, eu me rebelo totalmente. Ele tem que considerar que pode acontecer isso daí. Sim. E, nesse sentido, ele é um elemento moderador. Ao mesmo tempo que ele é um elemento de opressão, e é um instrumento de opressão terrível. Né? As pessoas que Extremamente eficaz. Não só eficaz, como brutal. Né? O poder do Estado é muito grande. Muita gente que... Aqui nós temos um acordo, né? Que não defende as liberdades democráticas, não leva em consideração que você tem aí um gigante muito perigoso que pode pisar em cima de você com a maior facilidade. E que essas liberdades, elas são uma proteção da sociedade contra o Estado. Mas o Estado tem o outro lado também. Ele é obrigado a organizar o interesse geral de alguma forma, às vezes de uma forma muito negativa. Mas ele tem que levar em consideração, porque senão a sociedade escapa do controle. Sim, mas a gente tem que lutar para que essa forma seja a mais positiva possível. Sim, democrática também. Eu gosto de imaginar que o Estado é tipo a bomba atômica, entendeu? Todo mundo deveria ter, mas nunca ninguém deveria usar. Bom, mas a gente usa, né, no dia a dia. É o Estado. Sim, mas eu acho que a gente deveria usar o menos possível. A sociedade deveria ser o menos dependente do Estado possível, que fosse possível. O nosso Estado, o Estado ideal, na minha opinião, seria o Estado onde a gente... É o Estado invisível, tá ligado? É o Estado que a gente, porra, tem Estado? Ah, legal, as coisas estão funcionando, mas eu nem percebo que tá lá, entendeu? Esse Estado... Mas a gente tem um Estado, hoje em dia, que é o Estado ultravisível, que é o Estado que tira metade da tua grana, é o Estado que te dá uma condição merda de trabalho, uma merda, entendeu? Esse é o problema, entendeu? Porque a gente ficou nessa questão da autoridade, do autoritarismo? Do autoritarismo. Tipo, eu entendo que esse é o problema geral, né? O Estado, ele tem que ser, esse é o papel de ser uma autoridade. Só que, infelizmente, as pessoas, quando usam esse papel, eles pegam o extremo da autoridade, eles usam o máximo que eles conseguem da autoridade do Estado, entendeu? Quando eu acho que eles deveriam usar o mínimo possível para achar as soluções. Qual é a solução? A solução é sempre a melhor solução com o mínimo do uso do Estado possível. Na minha opinião, sim. Mas como é que você vai conseguir isso daí? Com muita inteligência, com muita gente pensando junto, com a sociedade se organizando. Pessoas realmente interessadas no bem-estar da galera e não, sei lá, de pequenos grupos. Aí você entra no reino do ideal. Do ideal, não existe. As pessoas não são boas, não são bem intencionadas. E as pessoas que fazem política costumam ser do pior muito tipo menos. possível. Sim, com certeza. Justamente por isso que o Estado tem que ser pequenininho. Muito legal ouvir isso de tudo. E vou dizer uma coisa. Se você faz política, por mais que você seja uma pessoa idealista, você vai ter que tomar decisões muito negativas. Não tem jeito. A política é isso daí. Tem situações na vida que todas as decisões são ruins, né? É só então, olhar as eleições aí.
Não, por isso, é por O segundo isso turno que vai ser pica. é por isso que muita gente que faz política é gente intrinsecamente ruim. Porque o métier é usar a força. É isso aí, né? Para nós é assim também. Eu, por exemplo, eu concordo com você. Eu sou contra a arbitrariedade estatal. Eu acho que a cidadania deveria colocar um freio absoluto. Não acho que seja muito possível, mas seria assim. E eu acho que o futuro ideal, como eu sou comunista, é o dia em que na sociedade não vai nem haver o Estado. Esse é o ideal. Agora, para chegar lá, você tem que passar por esse túnel do terror que é a política. Não tem outro lugar.